Fala galera, eu sou o Ítalo, esse aqui é o Arthur e hoje a gente vai falar aqui de dois livros que a gente leu aí para esse projeto da resenha e vamos passar um pouquinho para vocês o que a gente entendeu. Primeiro a gente vai começar, o Arthur vai começar falando do Cortiço. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo é considerado o pai da literatura naturalista. Ele nasceu em 1857 no Maranhão. Ele era de uma família conhecida pelo fato da mãe dele ter se divorciado no primeiro casamento e ter se casado com o pai de Aloysio, que era um diplomata. Sendo que o divórcio só foi vigorar mais de um século depois. Portanto, na época foi um escândalo. Aloysio, desde então, aprendeu a levar esse tipo de acontecimento numa boa e usufruindo e expressando em suas obras todo tipo de opinião que ele tinha quanto a isso. O Cortiço é considerado sua obra-prima. Publicado em 1890, como o próprio nome já diz, o livro fala sobre a vida em um cortiço, que, para quem não sabe, eram moradias populares muito comuns no Rio de Janeiro no século XIX e no início do século XX. Os cortiços tinham condições muito precárias, não tinham higiene e eram bastante habitados. O livro se inicia com a busca de João Romão ao enriquecimento. João, que era dono do cortiço, explorava empregados e até roubava para atingir seus objetivos. Eis que surge um rival chamado Miranda, do qual João tinha inveja porque ele tinha mais condições do que ele. De outro lado, estão no cortiço moradores de menor condição financeira e de menor ambição, como Rita Baiana, Firmo, Piedade e Jerônimo. O autor quer ressaltar no romance o modo em que o meio tem uma influência sobre o homem, no caso Jerônimo, que até então era um trabalhador exemplar, até se apaixonar por Rita Baiana. A relação entre Miranda e João Romão melhorou quando o comerciante, no caso João, recebeu o título de barão, se tornando superior ao seu oponente. Querendo imitar as feitorias do Miranda, João fez mudança na estalagem e também no cortiço, que passou de um lugar miserável e desorganizado para uma vila, chamada Vila João Romão. Daí em diante, a história começa a desenrolar os fatos, até chegar no final, que você só vai descobrir se você acabar de ler o livro. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Ítalo, que vai falar para vocês um pouco sobre a obra de Eça de Queiroz, chamado Primo Basílio, também, que é bastante conhecida e famosa aí. Bom, o Primo Basílio, como vocês estão vendo aqui, é uma obra do, como ele já disse, do Eça de Queiroz. Para começar, eu vou apresentar o autor. O Eça de Queiroz foi um romancista português que nasceu no século XIX e ele tentou muita coisa na vida. Ele tentou ser advogado, tentou seguir na carreira de advogado, mas infelizmente não quis continuar. Aí ele foi trabalhar como escritor no jornal português, que chamava Gazeta de Portugal. Com isso, depois de um tempo, ele foi trabalhar no cônsul português na Inglaterra, onde foi a melhor fase da sua vida. Que ele subiu bem na vida, teve uma consistência melhor na sua vida. Ele era um escritor, começou a escrever os livros e teve mais obras famosas, que são como a Relíquia, Os Maias e o Mandarim. Morreu em 1900 em Paris. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho do livro. No livro se passa a história de uma jovem portuguesa que era muito sonhadora e tal, chamada Luísa, e que acabou se casando com um homem de negócios que ficava viajando muito, que se chamava Jorge. Só que a Luísa tinha um seu segredo, ela tinha uma antiga paixão pelo seu primo, Basílio, que era um jovem sedutor e tal, um cara que todo mundo gostava. E ela acabou se reencontrando com ele nesse meio tempo em que o Jorge estava viajando. E acabou caindo nos braços dele e, consequentemente, os dois se tornaram amantes. Com isso, eles começaram a ter as suas relações e tal, se encontravam e, no momento que eles estavam separados, Basílio enviava cartas para Luísa. Só que um dia a empregada que eles tinham descobriu uma dessas cartas e passou a chantagear a Luísa. Chamada de Juliana. E chantageando a Luísa tinha que fazer o que ela queria tal, e a Luísa, com medo de perder o marido, cumpria com tudo. Só que
a empregada acabou morrendo de problemas cardíacos e tal, e a Luiz e o Basílio se viam livres disso. Só que um certo dia o Basílio estava para Paris e o Jorge em casa. E o Jorge acabou vendo uma dessas duas cartas. E aí esse desenrolar da história vocês vão ver só lendo o livro. Obrigado a todos e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.